Continuando aí, né? O pessoal que entrou agora aí na página 213. Página 213, né? A gente vai começar a falar sobre a composição da água. Nós falamos sobre a presença da água, né, no planeta, quantidade, locais, né? A água, os estados sólido, líquido, gasoso, né? E na página 213 aí, a composição da água. De que a água é composta, pessoal? Isso é fácil. De que a água... H2O. H2O. E o que é o H2O? É para falar as composições. Átomos de oxigênio? Átomos de oxigênio. Mais o quê? Forma estrutural da água. Não sei. Davi, o seu áudio está fechado. Ele não tem mic. Ele tá falando pelo computador. O computador dele não tem o mic. É por isso que ele tá fazendo mímica. Por isso que ele está Escreve no fazendo. chat. Você quer que eu olhe o chat? Escreve no papel. Ele falou fórmula da água. Coloca um cartazinho aí. Filma nós aqui, Galvão. H2O, né? Eu sei que é um oxigênio, é alguma coisa, não sei quanto que é direito. Eu sei que é oxigênio e nitrogênio, mas não sei a quantidade. Acho que é 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. H2O, certo? né? H2O é a fórmula química da água. A fórmula química dela é H2O, né? O que isso quer dizer? São os componentes químicos que compõem a água. Quais são esses componentes? H2, né? Que são 2 hidrogênios, H2, e o O de oxigênio, né? Acho que o pH falou aí. Então, H2, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2O. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula química da água, né? São os componentes químicos, né, que compõem a água, né? O que são, né, H2? O que isso quer dizer? São 2 átomos de hidrogênio. O que são átomos? Né? São as menores partículas que compõem o nosso planeta. A gente fala aí de... você já deve ter ouvido falar de tabela periódica. A tabela periódica é o quê? É uma tabela em que os cientistas, aí, os químicos, né, desenvolveram, que nessa tabela estão ali todos os elementos químicos que a gente tem na Terra. Os naturais, né, e os artificiais que foram, né, desenvolvidos pelo ser humano, né, são os materiais sintéticos. Mas os átomos, né, tudo que a gente tem na natureza, aí no nosso planeta, tudo, ele é formado por átomos, seja naturais ou artificiais. Então, quando a gente fala de 2 hidrogênio, a gente está falando de 2 átomos de hidrogênio, né? São 2 pequenas partículas de hidrogênio que se juntam, né, e formam H2. E quando se junta o oxigênio, né, aí esses 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, esses 3 átomos juntos, né, eles formam a água, né? Aí você fala assim, mas e quando a água ela está no estado sólido, líquido ou gasoso? Isso aí são estados físicos, né? A parte química da água é o que compõe ela. Essa questão de sólido, líquido e gasoso já é uma questão física, né? É uma questão de estado no momento que ela está, né? A parte química, ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido ou gasoso. De qualquer forma,
ela vai continuar sendo H2O. Ela vai continuar sendo H2O. A água ela vai ser sempre H2O. Se ela tiver no estado sólido, líquido, gasoso, se ela estiver limpa, se ela estiver contaminada, se ela estiver poluída, de qualquer forma, ela continua sendo água, ela continua sendo H2O. Né? É claro que, dependendo da situação, você vai ter alguma coisa a mais, né? Que seja um componente químico, quando ela está poluída, que seja um componente biológico, quando ela está contaminada, né? A água salgada vai ter mais sais dissolvidos, igual a gente falou, do que a água doce. Né? Isso aí são algumas coisas que são acrescidas na água. Tá? Mas a composição química dela continua a mesma, que é H2O. Né? Nessa parte, na página 213 aí, né, ele fala dessa questão, né, da composição, né, átomos de oxigênio, átomos de hidrogênio, aí no final da página, né, tem a representação da molécula, que é a representação molecular, tem a fórmula estrutural, né, tem aí um oxigênio, 2 oxigênios ligados aí um ao outro, e nessa parte aí, na página 203, ele fala da questão histórica, né, dessa questão de pesquisa da água, né? Fala uma questão histórica, né? Um filósofo lá, em Empédocles, né? Por volta de 490, né? A 430 anos antes de Cristo, né? Ele afirmou que tudo que existe, né, ocupa lugar no espaço, né? E tal, a água, fogo, ar, terra, tudo, né? Acaba sendo composto por alguma coisa desse tipo, né? Ele não estava errado, que tudo que é matéria, né, ocupa um lugar no espaço, mas, né, alguma coisa da ideia dele da época depois foi discutida. Né? Aí fala aí que ao longo do tempo, né, foi surgindo outros experimentos, né, que foram questionando esse Empédocles. Depois fala aí do Henry Cavendish, né, de 1731 a 1810. Depois ele fala de Anthony Lavoisier, né, de 1743. E aí é uma parte histórica, né, que dos caras que pesquisaram, né, que desenvolveram alguma coisa, que descobriram, né, outras coisas. Isso é uma parte histórica aí dessa questão aí, né, do que os caras vieram estudando em relação à água ao longo do tempo. Na página 214 e 215, tem 3 quadros aí que são, né, interessantes. Esses quadros, eles mostram aí, né, alguma coisa em relação ao estado sólido, líquido e gasoso. Tem 2 coisas interessantes aí em cada quadro desse. A internet tá beleza aí? Não tá travando voz, nada não? O áudio tá legal? Não, pra mim tá de boa aqui. Tá de boa? Tá travando. Jacques falou o quê? Não tá travando. Então tá bom, então. É porque eu vim mais... Eu tô aqui do ladinho do roteador e eu acho que melhorou a parada aí. Vamos tentar ler o que o Davi escreveu aí. Ah, sim, de boa, beleza. Filma nós, Davi. Então, no primeiro quadro aí na página 214, quem usa aí aqueles marcadores de texto, né, quem tem esse costume, quiser marcar lá no comecinho assim, ó, a água tem forma e volume definido. Então, olha só, no estado físico, a água ela tem forma e volume definido. O que isso quer dizer? Se você tem um bloco de gelo, seja um iceberg, que seja um potinho, né, que você colocar lá para fazer um gelo, ou que seja uma forma de gelo, né, aquele monte de bloquinhos. Se você pega um bloco de gelo, ele vai ter uma forma definida,
porque ele é sólido. Então, ele vai ter um formato, uma forma definida, e ele vai ter um volume definido. Se você for pegar para calcular o volume de um bloco de gelo, ou um iceberg, ou coisa assim, você vai calcular e vai ter o volume definido dele. Então, você tem uma forma definida. Se você colocou a água num potinho de manteiga para poder fazer uma pedra de gelo, se você coloca ele numa forminha de gelo, aquele monte de bloquinhos, né, retangulares, você vai ter uma forma definida, um formato definido, e se você calcular, você vai ter um volume definido. Isso no estado sólido. Você pegar a água no estado sólido. Do lado aí, nesse círculo, né, você vê aí como que as moléculas de água, elas ficam, né, isso aí é uma representação, como que elas ficam dispostas no momento em que a água está congelada. Sabendo que ela continua sendo H2O. Né? Então, cada estruturazinha dessa molecular aí que está sendo representada, né, está representando o H2O, certo? Então, uma coisa aí, né, que eu falei que tem de interessante, ele que você tem aí, no caso, forma e volume definido. Outra coisa em relação a quando a água está no estado sólido, né? A água ela solidifica a 0 grau para baixo. 0 graus ou menos, tá? Você sempre, né? A temperatura vai baixando. Se você tiver, por exemplo, lá na Serra Gaúcha ou na Serra Catarinense, né, se forem fazer uma viagem, um passeio lá, e gatos são sólidos. Por que você está mexendo com gato aí, Davi? Larga os gatos quietos. Se você for fazer uma viagem lá na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, né, deu na parte da noite, da madrugada, né, a temperatura ela vai só diminuindo, né, nessa época de inverno. Então, ela chega a 0 e aí a água ela pode começar a congelar. Né, e aí, depois de 0, ela continua, né, em alguns dias, né, continua caindo, e aí você começa a ter o congelamento, né, da água em várias situações. Né? Os caras costumam pegar aqueles arbustos, né, aquelas árvores, começa a borrifar uma água fininha em cima dela, né, para poder congelar aquelas gotas que vão se formando embaixo da folha. Algumas vasilhas de água, a superfície dela, né, começa congelando, dando uma casquinha de gelo, né, e aí os turistas né, acabam aproveitando esses fenômenos, né, quando estão nessas regiões. Então, a água ela vai solidificar a 0 graus para menos. Tá? Lembrando que ela tem forma e volume definida. Na página 215, tem aí no estado físico gasoso. Né? As moléculas de água encontram-se distante uma das outras, né? Elas vão estar, né, no círculo aí você vê que elas estão, né, separadas, as moléculas, né, a representação molecular aí, H2O, né, o hidrogênio em azulzinho clarinho e o oxigênio parece que está aí meio verde, né? Você vê que elas estão distantes uma da outra, ou seja, as moléculas elas ficam tão separadas que você não consegue visualizar elas sozinha, né? Você olha agora aí ao seu redor aí, tem água no estado de vapor. Só que você não consegue ver. Por quê? Porque as moléculas, elas estão separadas. Né? Esse H2O aí, elas estão distantes uma das outras, e aí você não consegue visualizar. Né? E aí, né, acaba que
a gente tem contato com esse vapor de água aí o tempo inteiro, mas não visualiza, tá? A gente não vê. Quando você está no banheiro, nessa época de inverno, né, tomando aquele banho quente, né, que você fecha o chuveiro ao máximo para poder a água ficar mais quente, né? E aí, quando você está no final do banho, que você olha, né, dentro do banheiro assim, tá tudo enfumaçado, né? O vidro fica enfumaçado, o espelho fica enfumaçado, né? E você olha para cima assim, você vê aquele monte de fumaça, né? Que é vapor de água. As partículas de água ali em suspensão no seu banheiro, elas estão, as moléculas estão distantes uma da outra, né? Então, elas estão separadas, né? Mas a concentração de vapor de água ali dentro do seu banheiro é tão grande, é tão concentrada, né? Que você acaba vendo, né, o vapor de água, né, espalhado pelo seu banheiro. O que, né, não é comum a gente ver o vapor de água, mas você acaba vendo da mesma forma que você vê, né, na superfície de uma panela quando a água está fervendo dentro da panela. No estado físico gasoso, né, que a água ela começa a entrar no estado gasoso acima de 100 graus Celsius, você não vai ter nem forma e nem volume definido. Tá? Você tem um formato do vapor, uma forma, né? Não, o vapor está espalhado por aí. Você tem um volume definido? Também não. Você não tem como calcular um volume de vapor porque ele está espalhado por aí. Então, no estado de gasoso, estado físico gasoso, você não tem nem volume e você nem tem uma forma definida. E a água, ela vai entrar passar para o estado de vapor acima de 100 graus Celsius. No estado físico líquido, né, a água ela tem um volume definido. Se você pega um copo de água de 200 ml, né, você tem um copo cheio, você vai ter 200 ml. Então, você tem uma quantidade definida. Se você pega uma garrafa de 1 litro de água, você também vai ter um volume definido, que você tem 1 litro. Você tem uma forma definida? Não. Por que não? Porque se você pegar a água, né? Estou com um copinho aqui de festa. Você tem a água aqui dentro desse copinho, ele tem uma forma. Se eu pegar essa água e despejar ela dentro de um recipiente quadrado, vai mudar a forma. Se eu colocar dentro de uma vasilha, um retângulo, vai mudar a forma. Então, a água, no estado líquido, ela tem um volume definido? Tem. Você tem 200 ml de água, e em qualquer recipiente que você colocar esses 200 ml de água, vai ter o mesmo volume. Só que a forma vai mudar. Então, tem volume definido e forma variável. Tá? E aí, né, o estado líquido, a água vai estar no intervalo entre 0 e 100 graus, a água vai estar no estado líquido. Né? São algumas coisas interessantes que estão nesse quadro aí, né, que precisava falar para vocês. A forma, o volume e a temperatura da mudança de estado físico. Né? São essas 3 coisas, né, que é interessante que estão nesses quadros aí. A forma e o volume, né, nos 3 estados físicos, e a temperatura, né, que a água muda de estado físico nesses 3 estados físicos aí. É o que tinha de interessante aí para
para a gente ver nesses quadros aí. Na 216, fala aí mudança de estado físico da água, né? Tem algo interessante aí, né? Um sorvete. Né? Na mão do camarada. Tem uma pergunta aí. O que está acontecendo com o sorvete? Por que você acha que isso acontece? O que está acontecendo com o sorvete da foto aí? Derretendo. Está derretendo? Por que você acha que está derretendo? Por causa do calor, da temperatura. Por causa do calor, da temperatura, né? Para esse sorvete derreter, a qual temperatura que deveria estar? Quente. Quente. Algo mais específico. Temperatura mais específica. Qual que seria? Uns 37 graus. Não. 37 graus é bem quente. Vai derreter com certeza. Não, uns 27 graus já tava derretendo já. 27 graus também já vai estar derretendo. Também já está bastante quente. Né? Como eu falei para vocês lá... Oi. Em questão disso, pode estar 10 graus que ele vai derreter. Se você deixar ele parado, ele vai derreter. Se tiver a 10 graus, ele vai derreter também. É. Por quê? É menos 29 graus e vai ficar de boa. Porque eu acho que chega uma hora que ela se separa, alguma coisa assim. Qual é essa hora? Né? Qual é esse momento? Eu falei para vocês lá, agorinha aí no quadro, né? A questão da temperatura. O ponto, né? Um ponto bem específico, o 0 grau. Abaixo de 0 grau, a água começa a congelar. Abaixo de 0 grau. Acima de 0 grau, ele começa a descongelar. Esse é o chamado ponto de fusão da água. Né? Quem quiser anotar aí, né? O ponto de fusão da água, ele é 0 grau. Então, abaixo de 0 grau, ele começa a congelar. Acima de 0 grau, ele começa a descongelar. Então, se você tem um gelo, um sorvete, uma coisa assim, que está lá dentro do freezer, você tira. Se o ambiente tiver de 0 grau para cima, você tirando ele do freezer e colocando no ambiente, ele vai começar a derreter. Então, o sorvete, né? Aqui na nossa realidade, por exemplo, né? Aqui em Itaperuna, na nossa região, você tira um sorvete do freezer e vai lá, serve e tal. Daí a pouquinho está derretendo. Porque, claro que aqui na nossa região, né, a gente não tem temperaturas abaixo de 13 graus, 14, aí 14, 15 graus, né, quando esfria muito. Né, quando dá aí os 14 graus aqui em Itaperuna, né, o itaperunense ele já está dando hipotermia, né, já está morrendo de hipotermia. Né, porque aqui é tão quente que a gente não aguenta muito calor. Mas, né, em uma cidade, por exemplo, uma região aí, né, que a temperatura tiver a 2 graus negativo, né, tá lá, o termômetro está marcando 2 graus negativo. E se você retirar o sorvete da geladeira, o que vai acontecer? Ele não vai descongelar. Né? Ele não vai começar a derreter em cima da mesa, igual acontece com a gente aqui. Porque a temperatura do ambiente ela está abaixo de 0 grau. Então, né, não vai derreter. Eu já morei numa cidade que de madrugada vinha 0 grau dentro de casa. Né?
Então, as coisas não derretem facilmente. A gente, pela manhã, você acordar às 6 horas, 6 e pouca da manhã, tá aí aproximadamente 0 graus, 2 graus de temperatura, né? Então, se você tirar uma água da geladeira, por exemplo, vou deixar aqui fora para poder aquecer um pouco para depois eu tomar. Desiste, porque não vai esquentar, né? A água ela não vai aquecer, a menos que você coloque ela no fogão lá para poder dar uma aquecidinha, para você tomar água a temperatura mais quente um pouco. Fora isso, desiste, porque se a temperatura ambiente tiver 2 graus, né, qualquer coisa vai estar a 2 graus. Né? Então, né, por que o sorvete está derretendo aí? Porque a temperatura, ela que deveria, né, um sorvete, ela é baixa, mas a do ambiente ela está alta. Então, vai acabar derretendo mesmo, né? Porque o ambiente ele está quente. Tem um galo cantando aí para acordar o povo aí. É do Jackson? Uhum. É. Acho que sim. Minha avó comprou 2 tipos de galinha. Uma diferente da outra. É? Bom. Uhum. Em Pra casa distrair a mente. Aqui em casa tem também. Em casa tem um ganizé e uma galinha. Então, um ganizé aqui Aqui em casa tinha um pintinho, mas morreu. morreu. Você matou o pintinho, Matheus? Pulou da sacada. Nossa, se suicidou então. Foi literalmente um pintinho amassado. Ficou depressivo. Não, mas roubaram ele. Ele pulou, sobreviveu, roubaram. Sobreviveu, mas sobreviveu ao suicídio e foi sequestrado. Tá vivo, tá vivo. Triste cena desse pintinho. Aqui em casa tem 3 gatos, um cachorro, e um ganizé, uma galinha, e fora o resto que aparece aqui de vez em quando e não fica. Tem hora que no quintal tem uns 7, 8 gatos circulando aqui, comendo a ração aqui, me dando prejuízo. Uma bicharada danada. Continuando aí então, né, nessa parte aí do sorvete, né, como a gente viu, a água pode ser encontrada em ambientes em diferentes estados físicos, né? Pode passar de um estado para o outro. Ou seja, né, você pode estar em determinado local, a água pode estar no estado sólido, né, pela manhã, pela madrugada, e ao passar do dia, né, que a temperatura for aquecendo, né, for aumentando, o sol for saindo, e aí a água vai mudar de estado. Né? Então, ele fala aí, né, cada situação você tem que considerar pressão constante, né, a nível do mar. Por que fala a nível do mar? Quando fala de pressão, fala a nível do mar. O mar, ele é o nível 0 do planeta. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. O nível do mar, ele é o nível 0. Né? Sempre que vai falar de pressão atmosférica, né, de altitude, o mar ele é o nível 0. Né? A água do mar, ela está no nível mais baixo do planeta. Ela está no nível 0. Então, tudo que está a partir do nível do mar, né, começa no nível 0 e daí para cima, né, ela vai subindo a altitude. Abaixo do nível do mar, né, você está, né, abaixo de uma altitude, né, 0. Então, normalmente o pessoal entra em cavernas e tal, né, tá vindo abaixo, né, do nível 0, que é a nível do mar. Então, a pressão atmosférica a nível do mar, ela é considerada 1 atm. O que é isso? Uma pressão atmosférica. Né? A pressão mais
baixa que a gente tem, assim, né, próximo do nível do mar, que a gente fala, é 1 atm. Quando você entra, né, para dentro do mar, você começa a descer para dentro d'água, né, a pressão sobre o seu corpo, ela aumenta, né, porque você tem uma grande massa de água, né, sobre o seu corpo. Então, dá uma grande pressão sobre o seu corpo. Conforme você sobe, você vai diminuindo a pressão, né? A gente já viu aí quando a gente fala né, as camadas da nossa atmosfera e tal, né? Aquela coisa de altitude e tudo. Quanto mais você sobe, né, menos pressão a atmosfera tem, até chegar a um ponto, né, que você vai ter o ar rarefeito, né, que você não tem mais presença, né, dos gases atmosféricos, né, os gases respiratórios, e aí você começa, né, a ter problema de respiração, uma baixa de pressão atmosférica e tal, e aí começa a mudar tudo. Muda essa questão de mudança de estado físico, muda a temperatura, né? Muda um monte de coisa. Tanto que, quando você fala de baixas temperaturas, normalmente você fala de serra, né? Serra Gaúcha, Serra Catarinense, né? A serra lá onde estão as Agulhas Negras, né? A Serra do Caparaó, né? São normalmente regiões montanhosas onde a temperatura é mais baixa, né? Conforme mais você sobe, normalmente você vai ter temperatura mais baixa. E aí ele fala aí de um processo de solidificação, né? Tem um cara aí, uma mãozinha levando, né, uma forma de gelo ao congelador, né, da geladeira. A gente está vendo o congelador cheio de gelo. Fala aí, né? Daniel encheu uma forma de gelo com água em estado líquido, né, e colocou no congelador. O que vai acontecer com essa água aí dentro da forma quando ela é colocada no congelador? Quem sabe dizer? Daniel pegou uma forma de gelo, encheu com água no estado líquido e colocou no congelador, conforme está na foto aí. O que vai acontecer com essa água? Ela vai ir congelando e vai virar gelo. Vai congelando, vai virar gelo. Então depois, né, o pessoal pega a forminha aí, né, tira o gelo para poder colocar no refrigerante, né, esse tipo de coisa, ou, né, para refrescar uma água. Por que ela virou gelo? Porque a temperatura lá no onde é que ele botou deve estar menos do 0 grau. Menos do que 0 grau, né? Então você pega a água numa temperatura ambiente, se você for lá e aparar a água no filtro ou pegar na torneira, né? Ela está na temperatura ambiente, e aí você enche a forminha, coloca no congelador. Normalmente, né? Antigamente, as geladeiras desse tipo que está na foto aí, que tem congelador na parte superior, né? Você regulava a temperatura da geladeira, né? E o congelador, tem umas placas, né, que formam o congelador, que a temperatura era muito baixa, então só ia congelando, né? Todo o vapor de água que encostava ali congelava. Tanto que esses congeladores, igual está na foto aí, ele fica muito cheio de gelo, né? Que de vez em quando, né, a dona de casa tem que ir lá desligar a geladeira para poder descongelar e tirar esse gelo do congelador. Já essas geladeiras duplex que a gente tem hoje em dia, né, que é mais comum utilizar, você regula a temperatura tanto do refrigerador, né, da geladeira, você regula normalmente ali a 2 graus, a 4 graus aproximadamente, e o freezer, que normalmente está na parte superior, agora estão fazendo já geladeira com freezer na parte inferior, né, a parte de baixo. O freezer você normalmente regula ele, né, para temperaturas bem baixas.
Por quê? O que você coloca no freezer, você quer que congele. Então, como o Jackson falou aí, ele vai estar abaixo de 0 grau, né? Ele vai estar sempre abaixo de 0 graus, ou 0 graus, 2 graus negativo, ou 5 graus negativo. E tudo que tiver ali dentro, o que vai acontecer? Vai congelar, né? E é essa mesma a intenção, né, de um freezer, né, de um congelador, é que ele congele as coisas. Essa é a intenção do negócio. Então, né, Daniel colocou aí uma forma com água, que depois vai virar gelo, né, e o cara vai retirar aí bloquinhos de gelo. Qual é o nome desse processo? Né? Como está em negrito aí, é o processo chamado de solidificação. Está na página 216 aí. Né? Acontece uma troca de calor, a água ela perde calor para o freezer, né? E aí essa perda de calor, pelo ambiente estar muito frio, né? Ela vai perdendo calor, e aí ela chega a 0 grau e, né, vai resfriando cada vez mais e solidifica. Ela passa do estado líquido para o estado sólido, né? E aí a gente vai ter a água no estado sólido, ou seja, né, o gelo que o cara aí acabou, né, tendo a intenção de formar ao colocar uma forma no congelador, né? Ele fala aí, questão do nível do mar, né? Água pura 0 graus e tal. Né? Ele não se altera e tal, não sei o que lá. Ele fala dessa questão aí, temperatura ambiente e tudo mais. Já está acabando, né, uma aula, né, de 40 minutos, está chegando ao final aí, né, já está no último minuto e vai encerrar. Como ainda é 8h47, a nossa aula vai até 9h30, eu vou mandar um outro link no grupo, ok? Aguarda um pouquinho que eu vou mandar um outro link para a gente finalizar isso aí.